Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Mais um evangelho, mais uma segunda-feira, mais uma semana que passou. E a gente tá aqui. Eu tô olhando que a Jade estava no meu colo até agora e deu um pulo, foi pra lá. Acho que ela foi atormentar a Celina, no mínimo. Que eu ouvi a Celina aqui na sala, acho que ela foi atormentar a irmã. E eu tô só organizando, terminando de organizar minha bagunça aqui. Me falem se o som não tá muito... Esse meu tripézinho aqui, ele não tá firme, ele não tá segurando o peso do celular. Me digam se, não, se o som tá atrapalhando, se tá muito alto, eu abaixo um bocadinho, tá? E vamos que vamos. Espero que vocês tenham tido uma semana muito abençoada, com trabalho, com saúde, com evoluções morais, espirituais. Tá bom o som, Jair? Vão me falando. Ótimo. Uma semana com feriado, né? Dá aquela quebradinha, mas o importante é a gente não parar de produzir da forma que for, né? É isso aí. Vão compartilhando, tá? Vão mandando o link do nosso evangelho para a família, para os amigos. Eu queria que a Jade viesse aqui para mostrar para vocês. As duas já estão juntas. Na semana passada, na segunda passada, né? Elas ainda estavam separadas, mas hoje já estão juntas. Só não comem da mesma ração, né? Porque uma é adulta e a outra é bebê. Mas de resto, estão juntas. A Jade leva umas da irmã, da Celina, mas já estão juntas, graças a Deus. A gente tenta fazer o melhor, né? O melhor possível. Então, gente, vão pegando a água de vocês, tá? Pra ser fluidificada. Água de toda a família. Lembra que é individual, tá? Um copo individual, uma garrafa individual. Pode pegar para os pets também, para o seu cachorrinho, para o seu gatinho. E já vamos entrando no nosso clima, né? Espiritualidade pronta com a gente, aqui na sua casa também. A galerinha espiritual que ajuda a gente, que vai fluidificar as águas, vai limpar os nossos ambientes. Mas para isso a gente sempre pede para que você faça o evangelho ao vivo, ou mesmo que você faça depois, procura deixar o ambiente mais tranquilo, né? Sem muita bagunça, se possível sem nada, né? Para que você consiga se conectar, né? Que nem a gente está nesse estudo da prece. Hoje a gente vai entrar num capítulo novo. O nosso evangelho, o evangelho é uma prece, né? Porque é uma forma de conexão com Deus, com Jesus, com os nossos mentores, com os espíritos que vêm junto da gente, sejam eles os espíritos superiores, sejam os nossos entes, também os nossos entes que já partiram, eles vêm ter com a gente o evangelho. Então é importante a gente estar focado, né, com o pensamento no espírito, tá bom? É importante, é muito importante. A minha água já tá aqui, a água das gatinhas também já tá ali para fluidificar. E aí a gente já vai entrar na nossa leitura, no Gotas de Esperança. Hoje é mensagem ímpar. Eu fico na minha cabeça martelando, hoje é ímpar, ímpar, ímpar.
mas às vezes dá um branco. Se eu estiver errada, vocês me corrijam. Boa noite para quem tá entrando, gente. Olha lá. O celular cai. Ele, na verdade, não é que ele tá pesado. Esse tripézinho que ele tá fraco. Vamos ver se fica agora. Então, boa noite, gente. Mais uma vez. Então, hoje é mensagem ímpar. Vamos entrar na nossa mensagem. Bora ver o que os espíritos querem passar pra gente, o que Jesus, nosso Pai, Deus, o que eles querem passar pra gente. Mensagem 189. Alguém tem ideias totalmente diferentes das suas? Olha, ele já começa questionando a gente, né? Alguém tem ideias totalmente diferentes das suas? O seu comportamento parece-lhe reprovável? O comportamento do outro para você parece reprovável? Quase todos os dias, deparamo-nos com os que pensam e agem de uma forma que nos parece inaceitável. Surgem-nos como que precisando de uma corrigenda. No entanto, não critique. Ninguém age por mal. Esclareça-o, se possível. Compreenda sua intenção. Haja construtivamente. Não negue o auxílio necessário. Aceitar o comportamento dos outros é respeitar um direito alheio. Quem é que não conhece, ou de repente quem é que não convive com alguém, seja dentro de casa, na família, seja no trabalho, né? Seja num círculo de amizade, que o outro pensa diferente de você, age de forma diferente de você, né? Isso é a coisa mais normal do mundo, com todo mundo, né? Então, é claro que tem horas que a gente fala assim, eu tô sem paciência, né? Mas é a gente entender que somos diferentes e que, como ele fala assim, a Luciana fala, foi pra mim, foi pra todo mundo, Lu, até pra mim, que ninguém age por mal. É claro que às vezes você pode falar assim, caramba, a pessoa que eu tô pensando, ela age por mal sim. Será? Né? Então, de repente, é o momento de você refletir se realmente age por mal, né? Aquela pessoa tem os motivos dela, tem de repente as crenças dela, a cultura dela, né? Então, é o entendimento, é a paciência, é a tolerância, é o respeito, né? Como a gente tem falado muito na prece, né? Da gente, durante as nossas preces, a gente não pedir coisas materiais e pedir o quê? Isso aí, tolerância, pedir paciência, pedir sabedoria, luz, para que a gente possa compreender, entender e ajudar essas pessoas que de repente convivem com a gente e não tem como a gente fugir delas, né? É um pai, é uma mãe, é um filho, é um marido, uma esposa, é um chefe, um parceiro de trabalho. É o que Jesus pede pra gente todos, a todos nós, né? Enxergar o outro como um irmão, compreender,
E como ele fala aqui na mensagem, se possível, ajudar, auxiliar. Seja numa palavra, seja numa prece, em alguma atitude, né? Eu brinco até, de repente, dar um presentinho, quebrar a barreira, né? Dando um presentinho, um mimo. E aí você vai entrando na mente dessa pessoa com mais carinho. Então essa mensagem foi para todo mundo. Eu tenho certeza que coube demais para todo mundo aqui que está ouvindo, que vai ouvir. Então, fechando os nossos olhos, se conectando com o mundo espiritual que está à nossa volta, se conectando com o nosso espírito, iniciando agradecendo, sentindo gratidão por esse momento do Evangelho, por essa reunião de sentimentos, mentalizando a imagem de Jesus dentro do nosso lar, feliz, orgulhoso, mentalizando todos, principalmente essa pessoa que é difícil, mentalizando ela feliz, de bem com a vida, como a gente sempre pede, curada, seja do que for, seja de algum mal físico, ou mental, ou espiritual. Que essa nossa energia, essa nossa vibração atinja a todos da nossa família, dos nossos amigos, que tenhamos ensinamentos no Evangelho de hoje, que entrem no nosso coração, que entrem na nossa consciência e que o mais importante a gente possa praticar. Que essa energia, que essa luz vá em direção às regiões de guerra, aos mandantes da guerra, que eles sintam no coração Deus, e que essa guerra, seja onde estiver que esteja acontecendo, se finde e que a gente comece a sentir um mundo um pouquinho melhor para todos que habitam esse planeta. Agradecemos a espiritualidade que se encontra presente, que vai energizar o nosso lar, vai limpar, vai proteger. A espiritualidade que vai fluidificar as nossas águas, que vai fazer as curas que todos nós precisamos, trazendo luz para o nosso lar. Agradecemos aos amigos espirituais que participam sempre com a gente do Evangelho, trazendo o seu amor. Que assim seja, graças a Deus, que assim seja. Boa noite para quem está entrando agora. Eu acho que o meu celular caiu de novo. Eu vou subir, ele vai cair de novo, mas tudo bem. Então vamos lá, gente. Então eu vou fazer a leitura que a gente está entrando no nosso Evangelho, no capítulo 28. A gente vai iniciar o capítulo Coletânea de Preces Espíritas. Então aqui é um capítulo só de preces, onde a espiritualidade superior, claro, vai dar dicas pra gente, tá? Como eles sempre falam, não existe fórmula, tá? Pra gente não se preocupar com a forma, né? E sim com o sentimento, com aquilo que a gente quer passar, né? Então,
capítulo 28, coletânea de preces. A gente vai ler hoje o preâmbulo, né? O preâmbulo é uma introdução, né? Um prefácio. Iniciando a leitura. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca. Um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras estranhas ao coração. Aqui ele já fala tudo, né? Isso os espíritos falam pra gente. Sempre, pra gente não se preocupar com a forma. Isso em tudo, né? Pra gente não se preocupar com o externo, mas com o fundo, que é o que? É a mensagem, é o conteúdo. Continuando. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando as dão, é para fixar as ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. De repente, uma vida após a morte, ou sobre a reencarnação, ou sobre a lei da causa e efeito, né? Que são princípios essenciais para a nossa vida, né? Que o Espiritismo traz para a gente. É também com o objetivo de vir em ajuda das pessoas que têm dificuldades para expressar as suas ideias, porque existem as pessoas que não creem ter realmente orado se os seus pensamentos não foram formulados, né? Aquela pessoa que está tão acostumada com a oração já maquinal, decorada, que se ela não fizer essa oração, para ela não rezou. Então aqui eles vão ensinar a gente. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diversas circunstâncias. Eles ditaram outras e em outros termos, apropriadas a certas ideias ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que nele creem. E ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quanto são sinceras. Aí aqui tem um trechinho muito importante. Não, o que eles falam assim: não é preciso, então, considerar esta coletânea como um formulário absoluto, mas como uma variedade entre as instruções que dão os espíritos. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos seus ditados sobre os deveres para com Deus e o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina espírita. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando são ditadas pelo coração e não pelos lábios. Não impõe nenhuma delas, nem censura nenhuma. Deus é muito grande, segundo ele, para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta os seus louvores, porque o faz de um modo antes de um jeito ou de outro. Então não importa
a forma que você está fazendo, não importa qual é a sua religião. Quem lançasse anátema é uma maldição, quem lançasse uma maldição contra as preces que não estão no seu formulário, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Então, de repente, aquela religião, né? Aquela crença que se você não fizer a religião dela, né? Você não está adiantando para nada, você não vai alcançar Deus. Então, essa religião, essa crença desconhece totalmente Deus. Crer que Deus se prende a uma fórmula é lhe emprestar a pequenez e as paixões da humanidade, porque isso é do homem, né? Ah, se o meu filho não fizer a prece que eu faço, ele não vai encontrar felicidade, né? É aquilo que a gente fala, né, gente? Eu acredito que todo mundo aqui conhece uma pessoa assim, né? Aquela pessoa que vai todo dia na igreja, ou qualquer instituição religiosa, né? Vai lá todo dia. E você fala, meu Pai, misericórdia, pra quê? De que tá adiantando, né? Se a pessoa parece que se afunda mais ainda, né? Vive mais na angústia, na ansiedade, na depressão, na raiva, no julgamento, na vingança. Então, não existe uma conexão, né? Então, estamos indo para o final aqui. Uma condição essencial da prece, segundo São Paulo, é de ser inteligível. Então, o que é o inteligível? A gente já aprendeu lá atrás, né? A prece inteligível é aquela prece que se compreende, que ela é clara, né? Então, Paulo fala, né? Tem que ser inteligível, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Por isso, não basta que ela seja dita numa língua compreendida daquele que ora. Existem preces em linguagem vulgar, quer dizer, grosseira, né? Que não dizem muito mais ao pensamento do que se fossem em linguagem estrangeira. E que por isso mesmo não vão para o coração. As raras ideias que elas encerram, quer dizer, as raras ideias que se compreendem, são frequentemente sufocadas pela superabundância das palavras e o misticismo da linguagem. Nada se entende. A principal qualidade da prece é ser clara, simples, concisa, quer dizer, resumida, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos. Epítetos são aquelas coisas óbvias, né? A água molhada, entrar para dentro, sair para fora, né? Quer dizer, sem esses exageros, né? Que não são, olha o que ele fala, que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Quer dizer, sabe aquela oração que quando você está fechado aqui, ó, no seu quarto, te arrepia, te dá arrepio? É isso aqui, ó, movimentar uma fibra. Numa palavra, quer dizer, resumindo, deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo. De outro modo, não é senão ruído. Ou quer dizer, só barulho. Eu posso estar orando aqui, falando, é só barulho. Não tem energia.
Vede também com que ar de distração e volubilidade elas são ditas. Na maioria das vezes, se vê lábios que se movimentam, mas pela expressão da fisionomia e mesmo o som da voz, se reconhece um ato maquinal, puramente exterior, ao qual a alma permanece indiferente. Então eu estou aqui orando o meu Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Ih, caramba, lá meu teto eu preciso arrumar. Seja feita a vossa vontade. Ai, caramba, a geladeira tá com barulho. Enzo, para de fazer barulho. Seja feita a né? Então, para mim, na minha cabeça, eu tô fazendo oração. Mas Deus tá bem longe de ouvir, né? O nosso mentor não tá sentindo nada, né? Então é isso aqui. É você tá falando da boca para fora, fazendo uma oração sem, como ele fala aqui, se distraindo, né? E aí, só para terminar, ele fala que as preces reunidas nessa coletânea estão divididas em 5 categorias: preces gerais, preces para si mesmo, preces pelos vivos, preces pelos mortos e preces especiais para os doentes e os obsediados, no objetivo de chamar mais particularmente a atenção sobre o objeto de cada prece e melhor fazer compreender a sua importância. Elas são todas precedidas de uma instrução preliminar. É uma espécie de exposição de motivos, sob o título de prefácio. Então, cada prece, cada tipo de prece que a gente vai estudar, que a gente vai aprender, existe esse prefácio, né? Que é uma instrução. A gente vai aprender a direcionar mais a nossa prece, né? Fazendo com que fique mais fácil da gente se fazer entender, né? Aqui a gente finaliza a nossa no nosso próximo evangelho, gente, a gente vai falar sobre as preces gerais, a oração dominical, que é o nosso Pai Nosso. Aí aqui é uma explicação maravilhosa de cada frase do Pai Nosso. Muito linda, muito linda. Muito legal esse capítulo. Então é isso. Só vou dar as minhas considerações. O que acontece? Já ficou muito claro, muito esclarecido, né? Depois desses nossos estudos sobre a prece, que não precisa realizar rituais para se fazer uma simples prece, né? É lógico, gente, a gente sempre fala isso, né? Que esses nossos estudos estão servindo para isso também, para aquelas pessoas que sentem necessidade de ter um altar, acender uma vela, ajoelhar, né? Claro que não tá errado. É o que a gente fala, se isso aumenta a sua fé, tá tudo bem, né? Mas de repente, e aquela pessoa que não tem condição de ter um altar dentro de casa? Ou aquela pessoa que não tem condição de comprar uma vela, um incenso. Eu fiz assim porque eu tô com incenso aceso aqui, que eu adoro o cheirinho dele de jasmim, maravilhoso, mas é mais por conta do cheirinho, sempre falei isso, né? Então,
é isso. Não precisa de ritual para você se conectar com Deus, para você emanar o seu fluido, né? Deus ensina pra gente, para que cada um faça a sua prece da maneira que se sinta mais próximo dele. Desde que a nossa alma se eleve, né? Lembra como ele fala aqui no texto do movimentar uma fibra, né? É você fechar os olhos e sentir Jesus do seu lado, sentir o seu mentor e aquilo te arrepiar. Você sentir até muitas pessoas relatam isso para mim aqui no Evangelho, durante a prece ou durante o Evangelho, um toque no cabelo, um toque no rosto, né? É isso. Então, e é essa conexão pela sinceridade, pela nossa humildade até Ele. Aí uma informação super importante, né, que os espíritos deixam bem claro pra gente é que essa coletânea de preces espíritas não são fórmulas, tá, para se decorar. É uma ajuda, é uma luz para aquelas pessoas que ainda têm dificuldade para orar de uma forma espontânea, de uma forma natural, sem ter que ficar lendo, sem ter que ficar decorando, né, a oração. E essa coletânea, ela dá pra gente uma direção, tá? Ela é para dar uma direção pra gente, para dar um norte de como fazer uma prece de forma, como a gente falou lá no início, de uma forma agradável, que não fique pesada, que não fique maçante, porque infelizmente a maioria das pessoas, quando se fala vamos rezar, já vem na cabeça, ai, que saco. Ai, um momento que eu tenho que ficar lendo, sei lá, né? Não. Aqui em casa, quando eu vou fazer oração com os meus filhos, eu peço, né? Vamos entrar em conexão, vamos baixar um pouquinho a luz, principalmente antes de dormir, né? Vamos ler um trechinho do Evangelho, vamos ler um trechinho do Livro dos Espíritos, né? Eu tô falando desses livros, gente, que é o que a gente está estudando. Doutrina espírita, né? Então, são trechos de livros que trazem pra gente conforto, consolo, né? Então, aí a gente discute, a gente conversa, tudo rápido, tudo rapidinho, né? Então, é isso que os espíritos vão ensinar a gente, né? E aí, o espiritismo, ele ensina também que a prece está no nosso alcance a qualquer momento, né? Eu até coloquei um exemplo aqui, né? Até num simples Senhor, gratidão, meu Pai, gratidão, Senhor, me ajuda, Senhor, ajuda aquele irmão, né? Eu sempre falo isso, de repente você está no seu carro dirigindo, você passa por um morador de rua, ou no farol veio alguém pedir alguma coisa, Senhor, ajuda esse irmão, do fundo do seu coração, né? Que nem a gente fala muito, né? Fica com Deus, que Deus te acompanhe. Tentar não falar da boca para fora,
né? Isso já é uma conexão com Deus, de uma forma simples, com poucas palavras. Mas tem que sair do coração com sinceridade, com energia. Não só da boca para fora, né? Como eles falam. A gente vai conseguir elevar a nossa alma e a prece vai chegar até Deus. E Deus vai ouvir a gente. Vai interceder, né? Por nós. Quando a gente ora por alguém da nossa família ou por um amigo, tá? Mesmo por alguém que a gente não conhece, tá? Que peçam para de repente que a gente ore, né? Ou por alguém que desencarnou, tá? Por alguém que já desencarnou. A gente está praticando uma caridade. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente já conversou. A prece é uma caridade, né? E muitas vezes as pessoas não sabem disso, a maioria não sabe disso, né? E essa caridade, gente, ela revigora a gente. Ela traz pra gente uma força. Essa caridade que a gente faz pelo outro, né? Ela revigora as nossas forças, as nossas energias, né? Porque às vezes a gente fala assim, ai, puxa vida, eu tô sem energia pra orar por aquela pessoa, pra pedir, não tenho mais energia. Tem. Porque toda a oração que a gente faz pelo outro, lembra que a gente aprendeu lá atrás? Se a gente fizer do coração, a gente tá, seja para nós ou seja para quem for, a gente tá emanando o nosso fluido, que vai viajar pelo fluido cósmico universal, né? Mas eu vou perder essa força, essa energia. Não, porque essa energia, gente, vem de uma fonte inesgotável. Deus. É Deus. A partir do momento que eu emano fluidos, energias positivas para o outro, eu estou recebendo de Deus. Eu estou recebendo de Deus através dos espíritos superiores. Então, vamos tirar isso da cabeça. Eu não vou fazer porque eu vou perder fluido. Você só vai perder fluido se a tua oração não sair do coração. Então, as nossas preces, durante as nossas preces, né, que a gente aprenda, né, a agradecer mais por nós, pelos outros e pedir, gente, vamos começar, como eu falei lá no início, que a gente peça mais durante as nossas orações, como se fala no Evangelho de Jesus, né? Que a gente peça mais por tesouros que a traça e a ferrugem não corroem e que o ladrão não roube. Que são o quê? Que a gente peça por bondade, por paciência, por amor ao próximo, né? Que a gente peça por nós, pelo outro. Não tenha dúvida que a gente vai receber isso. Não tenha dúvida. E assim, gente, uma coisa muito legal que a gente tem que entender que assim, a partir do momento que eu tô orando pelo outro, eu tô atraindo os bons espíritos. Eu tô atraindo uma nuvem de testemunha do bem.
E aí eu consigo afastar os espíritos inferiores, né, que de repente querem me atrapalhar. Mas pela oração, pelo coração, né, esses espíritos que querem me prejudicar vão ver que não tem lugar, não vão conseguir fazer morada no meu coração, na minha mente, porque eu não estou dando entrada, né? Tudo é sintonia, tudo é sintonia, é antena. Então, se eu estou orando pelo outro, se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo essa caridade de bons pensamentos para os outros, eu vou atrair os espíritos superiores de luz que vão me ajudar, que vão me auxiliar a continuar fazendo isso, né? Eu tenho um videozinho aqui, gente, atual de uma palestrinha, é um pedacinho com a Maíse Braga. Eu vou até colocar para vocês ouvirem a mensagem que ela fala. Que até no início do nosso evangelho, na nossa oração, a gente pediu, né, pelo cessar guerra, né, que é super válido, gente, super válido a gente pedir para que Deus coloque a mão sobre esses líderes, né, de guerra e sobre aqueles que atacam, né? É muito válido, gente, né? Às vezes a gente fala assim, bobagem, não vou perder meu tempo. Vale a pena sim. Eu vou colocar rapidinho o vídeo dela contando sobre um caso no Centro Espírita, não é em São Paulo, se eu não me engano, é Espírito Santo. Eita, agora eu me confundi, mas não é São Paulo. Aonde num atendimento, onde eles estavam trabalhando, fazendo um trabalho mediúnico, eles receberam uma mensagem de um espírito. Eu vou colocar para vocês ouvirem. Deixa eu tirar a música por enquanto. 1 minuto e meio, tá? O tema é: oremos pelo resgate espiritual dos irmãos mortos na guerra. Porque a gente tem que pensar, gente, e a guerra é lá, bem longe, né? A gente está acompanhando o que está acontecendo, né? Sem tomar partido de ninguém. Espíritos estão desencarnando, né? São nossos irmãos, né? Independentemente de que lado for, existe milhões de pessoas sofrendo, né, com guerra. Se a gente se colocar no lugar deles, meu Deus, quanto sofrimento eles estão passando, né? Então são nossos irmãos, claro. Então a oração é muito, muito poderosa, muito forte nesse sentido. Eu vou colocar aqui pra gente ver rapidinho. Essa, para quem não conhece, é a Maíse Braga, tá? O espírito manifestou-se num grupo mediúnico, aqui na comunhão, mas que ele queria fazer um pedido, que mesmo que nós olhássemos aquilo diariamente, acompanhássemos os noticiários, que nós fizéssemos a nossa oração, não simplesmente para aqueles irmãos
principalmente as crianças que estão desencarnando. Mas que nós pedíssemos às forças maiores que eles, e ele se incluiu, os desencarnados que estão naquela região, para retirar do corpo físico as almas que estão desencarnando, conseguissem fazê-lo. Porque eles não estão conseguindo. Porque ódio, não importa de que lado venha, é uma coisa que nos magnetiza de tal maneira que fica difícil tirar o espírito do corpo e convencê-lo de que o corpo está morto e que ele tem que ser levado para regiões de recuperação. Ele não disse, não olhem nada, não acompanhem o noticiário. Ele disse, orem, para que nós, que fazemos parte das equipes de socorro, consigamos retirar todas as pessoas que estão desencarnando. De todos os lados. Porque imagine se os espíritos têm lado. Não tem, não. Mente para aqueles irmãos, principalmente as crianças, que estão desencarnando. Mas que nós pedíssemos às forças maiores que eles, e ele se incluiu, os desencarnados que estão naquela região. Então você vê, foi um atendimento, né? Um pedido de socorro desse espírito. Por isso, a oração aos desencarnados, né? Principalmente nessas regiões de guerra, por conta desse ódio, né? Esse sentimento que fica no espírito de vingança. Então ele fica atrelado ao corpo com muita dificuldade de se desenlaçar e seguir, né? E é isso, né? Fazer ao outro aquilo que desejas que façam para você. Então eles se encontram numa situação terrível que nós aqui no Brasil, a gente nem imagina o terror que eles passam, né? E desencarnando, pais, filhos, tudo junto ou não. Então, a oração tem um poder muito, muito, muito forte, divino. Então, que a gente possa incluir, né, a oração de paz, né? Que a gente deseje paz, amor para essas regiões de guerra, né? E essa energia chega, como a gente fala, se for do coração, ela caminha, ela viaja pelo fluido universal e chega até o destino, né? Então é isso que a gente que a gente possa colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, essa prece que liga a gente a Deus, né? Que, como eu falei, no carro, pedindo por aquele irmão que está na rua, né? Como eu falei, do agradecer, nas coisas mais simples, né? Sabe, você de repente saiu do supermercado, fez a sua compra, agradece por aquela compra, né? Eu sempre, quando eu termino as minhas compras, eu agradeço a Deus e peço, Senhor, que não falte nada na mesa das famílias, o básico, arroz, feijão, que não falte, né? E é o dia a dia, né? Que a gente incorpore a prece no nosso dia a dia, que é o agradecer e o pedir pelo outro. E pedindo principalmente para nós
mesmos aquilo que eu coloquei, aquilo que não é palpável, que são os valores morais e espirituais, né? Senhor, que eu tenha mais paciência, que eu tenha mais amor no meu coração, que eu tenha mais indulgência, né? Que eu tenha capacidade de perdoar aquele meu irmão, aquela pessoa que me maltrata, aquela pessoa que me trai ou que me traiu, né? Mas que eu não guarde rancor, que eu tire essa treva, esse escuro, né? Essa mancha do meu coração, porque é muito difícil a gente viver, né? Com raiva, com sentimento de vingança. É difícil, não é fácil. Então, nas nossas preces cotidianas, vamos pedir. Fecha o olho, pede. Você vai ter ajuda. Tudo que for para tua evolução moral e espiritual, você vai ter. Não tenha dúvida. Então é isso, gente. A gente finaliza aqui o nosso evangelho. Vamos fazer a nossa oração de agradecimento de final de evangelho, né? É isso. Fecha os seus olhos. 30 segundinhos. Respira fundo. Mentaliza Jesus. Deixa esse sentimento de gratidão percorrer todo o seu corpo. Movimentar todas as suas fibras. Sente a espiritualidade de luz junto de você. Agradece. Emana essa sua luz, esse teu desejo de amor, de paz, para todos aqueles que convivem com você, para todos aqueles que passam pela sua vida, pelo seu cotidiano. Emana a sua luz, a sua energia, a sua bondade para aqueles que precisam de uma cura, seja ela física, mental ou espiritual. Mesmo aquela criaturinha que não nutre um bom sentimento por você, mas deseja para ela a cura. E com essa vibração, essa energia, essa luz que está sobre a sua cabeça, a gente agradece com todas as nossas forças a espiritualidade que está no nosso lar, finalizando os tratamentos, as curas, a limpeza do nosso lar, trazendo a proteção, a espiritualidade que fluidificou a sua água. Estamos prontos para mais uma semana de muita produtividade, de muita evolução, e que a gente possa carregar aqueles que precisam dessa nossa energia, desse nosso fluido, que a gente carregue junto com a gente, para o bem, para a luz.
finalizamos nosso evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. É isso, gente. Obrigada. Mais um evangelho concluído, com muito amor, com muita energia. Uau, eu senti essa energia muito forte, muito bom. Emana para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para onde você for. E também não esquece dos nossos entes que já fizeram a passagem. Não se esqueçam nunca deles. Sempre aquele pensamento de gratidão para ele, tá? Lembra, vai chegar até ele, né? Ele que eu digo até o espírito, né? E a alegria vai ser imensa. Sempre lembrando, um dia a gente vai estar do outro lado, né? É isso aí, gente. Não tenham, não economizem energia para passar para frente, tá bom? É isso aí, gente. Um beijo no coração de todo mundo. Que a semana de vocês seja muito, muito abençoada, iluminada, produtiva, sucesso em tudo, principalmente na evolução espiritual, tá bom? Eu desejo do fundo do meu coração para vocês, todo mundo junto, tá? Um beijo. Nosso evangelho vai estar salvo aqui no Instagram e depois eu vou colocar lá no YouTube. Vai lá, Paula Sani Espiritismo, se inscreve, tem 141 evangelhos, todos alinhadinhos, tá? Um beijo no coração de vocês. Luz.